Pois é, em 4 dos últimos 6 meses, choveu acima da média histórica na região das represas do Cantareira. Em fevereiro foi registrado 284 milímetros, foram registrados 284 milímetros de chuva, ou seja, quase 3 vezes mais que em fevereiro do ano passado. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a meteorologista Desirê Brant. Bem-vinda, Desirê, boa noite. Desirê, todos que nos acompanham. Estou te ouvindo, agora eu estou te ouvindo. Bem-vinda mais uma vez. Estava cortado. Obrigada, Lídia. Boa noite também a todos que nos acompanham. Desirê, o que explica esses volumes recordes de chuva nesses últimos meses aqui na capital? Olha, na verdade, estranho seria se não chovesse, né? Sem dúvida alguma, a gente está com a chuva realmente acima da média, isso porque a gente tem a contribuição, principalmente do corredor de umidade proveniente da Amazônia. Os sistemas, quando eles avançam e chegam na altura da costa do Sudeste, eles encontram esse suporte de umidade, né? Ao longo da faixa leste de São Paulo, a gente conta também com o suporte de umidade do mar, tem feito calor também, então tudo isso tem contribuído para a formação dessas nuvens bem carregadas, tá? E a expectativa ainda é de chuva para o decorrer dos próximos dias, uma condição bem característica de verão, ou seja, sol pela manhã dá aquela impressão de que não vai acontecer nada, e aí no período da tarde, preferencialmente no período da tarde, começam a se formar essas nuvens carregadas. Realmente esse verão, ele está com a chuva acima da média, principalmente o mês de janeiro, a gente teve aí grandes acumulados de chuva, tivemos formação de zacas, né, zona de convergência do Atlântico Sul. Isso costuma acontecer quando a gente tem um verão influenciado pelo fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha está chegando ao fim, mas ainda trouxe aí os seus efeitos, né, para o nosso verão, favorecendo aí a formação dessas zacas. As zacas foram as principais responsáveis aí pelo grande acumulado de chuva ao longo desse verão. E a gente continua com essas condições bem características da época do ano. Como eu falei para você, estranho seria se estivesse chovendo abaixo da média, né? Porque é justamente no verão que a gente costuma encher, é a época em que a gente enche os reservatórios, né? Em que a gente enche as nossas caixas d'água, a gente conta com a chuva do verão para isso. E, infelizmente, a cidade de São Paulo, assim como muitas cidades aqui do Brasil, não estão preparadas para receber essa grande quantidade de chuva. Sempre tem esses dois lados, né, Desirê? Você bem reforçou agora. Eu trouxe a informação no início da entrevista que em fevereiro deste ano, foram registrados 284 milímetros de chuva, quase 3 vezes mais que em fevereiro do ano passado. Isso abastece os nossos reservatórios, mas essas chuvas acima da média, quando há essas falhas de infraestrutura, causam muitos estragos. Hoje a gente teve esses estragos que eu citei antes de você entrar aqui com a gente em várias regiões aqui de São Paulo. 2 idosas passaram por apuros, mas foram resgatadas sem muitos transtornos, sem ferimentos graves, mas tivemos uma morte de uma idosa nesta semana, justamente por perder o controle do veículo durante uma enchente. Eu não me lembro bem exatamente em que região aqui de São Paulo que essa tragédia aconteceu. Agora, essa previsão de chuva... Foi Moema, se eu não estou enganada. Eu também não tenho certeza, não vou nem reforçar a informação, porque eu não tenho certeza, Desirê. Vou olhar aqui enquanto você responde a próxima pergunta para a gente. Essa previsão de chuva que vai continuar, segundo você trouxe a informação para a gente, ela deve continuar por mais quanto tempo, mais ou menos? Olha, Lívia, parece até que não dá para acreditar, né? Porque está chovendo tanto que a sensação que a gente tem é que nunca mais vai parar de chover, né? E para esses próximos dias, como eu falei, o fim de semana ainda vai ser marcado por chuva forte, o início da semana que vem também. Só que estamos chegando perto do outono. O outono começa no dia 20 de março, na outra segunda-feira, 12h33. Só que antes mesmo dessa virada de estação, né? Antes mesmo do dia 20, a gente já vai começar a ter aí uma
trégua, não vai parar completamente, mas a gente já vai começar a sentir uma mudança no padrão de chuva no Brasil. A gente já começa a se aproximar de uma condição mais próxima do outono, ou seja, começa a diminuir o acumulado, a chuva começa a ficar mais espaçada. A partir de meados da semana que vem, a gente já vai começar a sentir essa diferença. A gente vai ter a atuação de uma área de alta pressão, porque agora a gente tem uma frente fria na altura da costa do Sudeste, o sistema vai avançar um pouquinho mais, semana que vem vai ter um reforço aí nesse corredor de umidade, e aí na retaguarda de tudo isso, a partir do meio da semana que vem, entra em ação uma área de alta pressão. Essa área de alta pressão, ela vai conseguir se posicionar um pouquinho mais para dentro do continente. Isso vai acabar inibindo um pouco a chuva, mas isso lá pro meio, do meio para o final da semana que vem. Não vai parar completamente a chuva, mas vai ser bem diferente, já vai ser uma chuva muito menos intensa, mais espaçada, dando aí, abrindo as portas aí para a próxima estação, que é o outono, e justamente o outono é a estação que marca o fim da chuva de verão. Agora, Desirê, confirmei a informação. Você tem toda a razão. A morte dessa idosa aconteceu na Zona Sul, em Moema. Pode ser nossa repórter, viu, Desirê? Quando você desistir da sua profissão, pode ser nossa repórter. Agora, Desirê, para a gente fechar a entrevista, dá para dar um spoiler de como vai ser o outono? Como serão o outono e o inverno este ano? Teremos muito frio ou ainda é muito cedo para falar? É claro que é cedo, né? Porque é uma previsão mais estendida, mas de qualquer forma a gente consegue falar sobre tendências, até porque estamos chegando ao fim, né? Praticamente chegamos ao fim do fenômeno Laninha. Tivemos 3 anos consecutivos aí com a influência do fenômeno. Claro que um ano foi totalmente diferente do outro, embora a gente tenha aí esse fenômeno atuando, né, no Oceano Pacífico, e agora a gente entra numa fase de neutralidade climática. A expectativa em relação à chuva é que ela vá perdendo força gradualmente, tá? Aquela época seca, né, mais seca do ano, ela não vai chegar de uma hora para outra, as coisas vão acontecer de forma bastante gradual. Já tem aí uma possibilidade para uma queda um pouco mais acentuada na temperatura na virada do mês de abril para maio. Será que esse frio chega mesmo antes do Dia das Mães? Parece que sim, viu, Lívia? Tem aí uma previsão estendida, indicando aí uma queda mais acentuada na temperatura. Talvez a gente já tenha um refresco, eu diria aí, uma primeira quedinha na temperatura no finalzinho do mês de abril para o começo de maio. Um inverno dentro do normal, ou seja, com poucas condições de chuva. Talvez no final do inverno a gente tenha alguns episódios de chuva devido ao aquecimento do Pacífico, mas isso é algo muito teórico ainda, alguns modelos indicam, outros não, tá? E em relação à temperatura, algumas quedas de temperatura, por enquanto, as últimas atualizações mostrando essa quedinha na temperatura já no final de abril, começo de maio, depois o mês de junho, com um frio um pouco mais espaçado, e parece que julho vai ser o mês mais frio. Ou seja, resumo da ópera, né? Tudo dentro do normal. O inverno com tempo mais firme, é claro, de uma forma geral, pelo menos boa parte do inverno, com algumas quedas de temperatura e principalmente no mês de julho, Lívia. Vamos ver se essa previsão vai se confirmar, Desirê. Vamos te cobrar essas informações depois. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Falamos com a meteorologista Desirê Brant. Seja sempre muito bem-vinda. Boa noite, bom fim de semana. Obrigada, boa noite, bom fim de semana a todos.